Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Hoje trago aqui um tema muito interessante. Vou-vos trazer aqui um tema que tenho a certeza que vocês vão gostar, porque é um tema assim bem importante de ser falado. Um tema que provavelmente muitos de nós já passamos, ou estaremos a passar, ou eventualmente ainda vamos passar. Um tema de uma mudança que surge na nossa vida, muitas vezes imposta, muitas vezes planeada, muitas vezes acordada. Mas o facto é que este tipo de mudança, quando surge na nossa vida, ninguém sai indiferente. Então a minha convidada de hoje vem-nos aqui falar um bocadinho de como ressignificar, como integrar. Vamos aprofundar o tema da separação e do divórcio. Dou então as boas-vindas à minha querida Marta Moncacha. Obrigada, Rita. Muito obrigada pelo convite. Estou super contente por estar aqui, por te conhecer pessoalmente, finalmente. Exato, é verdade. Eu acho que tu já eras das pessoas que já tínhamos falado na temporada passada. Quando tu terminaste, eu acho que foi quando terminaste a temporada que pensámos nesta possibilidade. Exatamente. Sim, olha, sim. muito feliz por te ter aqui. Vais-nos trazer assim a tua história pessoal e vais-nos trazer também este tema, que é a primeira vez que tenho aqui. Eu gosto de trazer esta variedade, sabes, de temas. E, de facto, o tema que tu trazes é um tema que tem muito a ver com mudança, porque é um tema que muda a nossa vida radicalmente, não é? Completamente. É um tema bem interessante. Então, olha, obrigada por isso. E vamos começar assim, pela tua história, porque tu, na verdade, pelo que me contaste, o teu primeiro contacto com este tema do divórcio foi precisamente o tema do divórcio dos teus pais, não é? Exatamente. Começou aí. Tudo começou aí, sim. Aliás, eu nunca pensei em vir a trabalhar este tema. Na verdade, esta é a minha história, não é? Decorre da minha história. Eu sou filha única, os meus pais estiveram casados 30 anos, foi um casamento muito conflituoso, foi um casamento muito difícil e depois de vários anos de casamento, eles tomaram a decisão da separação. Eu tinha 20 anos, portanto já era uma mulher adulta, mas ainda não era autónoma, não é? Ainda vivia em casa. E, portanto, lembro-me exatamente do dia em que o meu pai sai de casa, e já se passaram muitos anos e ainda vivi isto com alguma intensidade, ainda me arrepio quando falo nisto, e lembro-me daquela sensação, daquele misto de profunda tristeza, não é? Porque os filhos efetivamente querem sempre os pais juntos, não é? Mas também de muito alívio, porque eu, como filha única, tinha assistido assim na primeira bancada a muitos anos de muitos conflitos a muito nível. Claro. E, portanto, eu acho que logo aí eu senti um bocadinho esta dualidade que tem que ver com o divórcio, não é? Que hoje em dia eu também faço no meu trabalho, Claro. e que reflito no meu trabalho, que é sempre uma tristeza profunda, não há volta a dar para pais e para filhos, mas às vezes, dependendo do contexto, obviamente, também pode ser um alívio. Claro. E, portanto, logo aí foi assim o meu primeiro embate com o divórcio. Claro, e de certeza absoluta que grande parte das vezes há esse mixed feeling, não é? Que é tipo essa tristeza, mas por outro lado aquela quase certeza que não poderia ser de outra maneira, não é? Porque isso é até para o bem maior. Não é? Exatamente, é isso mesmo, sim. Independentemente de seres tu a tomar a decisão ou de seres confrontada com ela, eu acredito que é sempre para um bem maior. Acho que nunca nada acontece por acaso e, portanto, há sempre portas que se abrem, assim consigamos fazer o trabalho de casa. Exato, exato. Essa é que é a grande questão. Essa que é a grande questão. Olha, e tu depois então começaste a trabalhar, e isto é interessante, e pego nisto porque tem a ver um bocadinho com aquilo que tu fazes hoje, não é? Portanto, tu trabalhas como assistente social, não é isso? Sim, eu sou assistente social, eu entretanto licenciei-me em política social, ainda antes do divórcio entrar na minha vida, não é? Licenciei-me em política social. E logo muito rapidamente entrei para a Câmara Municipal do Eiras, portanto sou assistente social há mais de 20 anos. Onde ainda estás? Onde ainda estou, neste momento a tempo parcial. Portanto, tenho feito assim uma transição de carreira assim de forma lenta, gradual, até porque tenho 4 filhos, portanto as coisas têm que ser feitas assim com alguma calma. Mas essa é a minha formação de base, sim. É a tua formação de base que também se tem vindo a revelar muito útil para aquilo que tu agora estás a construir. Portanto, mais uma vez, nada é por acaso e às vezes as profissões que nós temos, as primeiras profissões, não é, de início de carreira, vêm-se a revelar bastante úteis depois
em outras fases de vida, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, muitas mulheres que eu atendo também às vezes têm aqui algumas questões económicas, algumas questões mais do âmbito social e, portanto, aí eu visto a minha capa de assistente social, não é? E acho que posso dar aqui um apoio um bocadinho mais transversal. Claro ao que fim e ao sim, cabo, super completo, super completo. Olha, e o tema do divórcio volta a entrar na tua vida quando tu te divorcias, não é? Sim. Eu, entretanto, portanto, depois quando saí de casa vi a conhecer aquele que seria o pai dos meus 3 filhos mais velhos e o meu primeiro marido. Entretanto, foi um processo muito rápido, nós apaixonámos-nos, começámos a namorar e casámos num ano, fui eu que o pedi em casamento, portanto foi assim uma coisa muito, muito rápida, e tivemos 10 anos casados, tivemos 3 filhos, e ao final desses 10 anos fui eu que tomei a dura decisão da separação. Foi assim um momento, eu diria que foi assim um turning point, sabes, Rita? Foi assim um momento, agora olhando para trás, eu não direi agora que é o momento mais duro da minha vida, porque o meu pai faleceu há pouco tempo, e portanto, enfim, estou agora também a viver tudo um momento duro, não é? tal e qual, mas de facto foi assim um momento de muita culpa, de muito medo, Claro. de alguma vergonha, porque a decisão era minha. Quero pegar nisso aqui contigo, porque isso é um Sim. tema que eu tenho a certeza que vai tocar aqui em imensa gente. A grande parte das vezes o divórcio não é, vamos dizer, é muito raro, digo eu, que não tenho assim propriamente um estudo estatístico, mas assim pela observação, não é propriamente uma coisa acordada e pacífica para os dois lados, não é? Há sempre um lado que ou não estava à espera, ou não queria, Tal e qual. ou fica um bocadinho mais magoado que o outro, ou é abandonado, etc. Portanto, normalmente, regra geral, a maior parte dos casos, não é? Há sempre um que fica um bocadinho pior. Mas isso não invalida que o lado que muitas vezes tem que tomar a decisão não Sim. seja o lado que também está com um sofrimento profundo pela decisão que está a tomar. Sim, sem dúvida. Ainda bem que tocas nesse tema, porque isso é mesmo muito sensível. De facto, nós temos muita ideia de que é sempre quem é confrontado com a decisão que fica num papel mais desfavorável. Obviamente que tem muitos desafios, claro que sim, mas quem toma a decisão também tem muitos desafios. Porque há aqui um nível de responsabilidade, não é? Eu agora se ressignifiquei, não falo de culpa, falo de responsabilidade, mas efetivamente quando tu estás a tomar a decisão, vem muita culpa. Tu sentiste mesmo isso? Eu senti muita culpa, senti muita culpa. Senti culpa porque, na verdade, nós tínhamos até uma relação bastante pacífica, ao contrário da relação dos meus pais, era uma relação que não era conflituosa, nós dávamos muito bem, éramos amigos, portanto não era de todo, mas de facto, eu costumo dizer que o desamor acontece, não é? Às vezes tu vais caminhando em direções que são tão paralelas que não se interseccionam, sabes? E há um dia que tu olhas ao espelho e pensas assim, eu já não estou mais feliz aqui. E quando não há essa justificação aparente, quando não há discussões, quando não há uma traição, dependências, quando não há uma traição, quando é muito difícil tu justificares perante os outros e perante ti própria que de facto já não estás feliz ali e que queres a separação, o divórcio. Portanto, eu senti muita culpa, senti, e acho que isto também acontece com muitas mulheres e com muitos homens, mas se calhar com muitas mulheres, eu acho que isto é mais característico do feminino, que é esta ideia, quando é a mulher que toma a decisão, as vozes à volta são muito dissonantes e nem sempre são muito acolhedoras, ainda há um bocadinho este estigma, embora estejamos em pleno século XXI, não é? Existe ainda. Ainda existe. Então se tu fores mãe, e eu era mãe de 3 muito pequeninos, e de repente o casamento parecia perfeito aos olhos das outras pessoas, não é? Então o que é que estás a fazer? Que loucura é essa? Estás a estragar a tua vida, estás a destruir a vida dos teus filhos. Portanto, mesmo que isto não seja completamente verbalizado, é intuído, sabes? Tu sentes esse peso. Tu sentes isso, daqueles que estão à volta, não é? Tal e qual. De algum modo há um julgamento por aquilo que estás a fazer. Às vezes até na melhor das intenções e muitas vezes até pelas pessoas próximas. Certo. Mas de facto tem receio que tu estejas realmente a destruir a tua vida e a vida dos teus filhos. Exato, e portanto esse peso tu sentes inevitavelmente. Claro. Então há essa culpa, sim. Há essa culpa que mora contigo, Rita, um tempo. Claro. E repara, mora contigo um tempo. Eu sei exatamente do que é que estás a falar, porque eu também já passei por isso, não é? E grande parte das pessoas que nos estão a ouvir saberão com certeza, com nuances diferentes, mas acho que isto faz mesmo parte da vida, essa questão da culpa. É uma questão muitas vezes impeditiva da pessoa tomar a decisão. Sem dúvida, impeditiva e muitas vezes até que atrasa a decisão. Mesmo que a decisão seja inevitável e que venha a acontecer lá mais à frente, nem sempre é no tempo útil, nem sempre é no nosso tempo, não é? Porque de facto nós andamos ali com este dilema, não é? E pomos as coisas no prato da balança e pensamos, ok, é para avançar ou não? Será que eu vou conseguir digerir esta culpa? Porque há também uma fase, e acho que concordas comigo, que é a fase da dúvida, não é? Que a pessoa realmente não são propriamente decisões que se tenha sempre 100% de certeza. Então também nós, muitas vezes, tomamos a decisão,
temos dúvida, mas é Sem ou não é? dúvida. Não é? Sabes que eu costumo dizer que a decisão só acha que é uma decisão leviana, a decisão do divórcio, quem nunca passou por ele. Exato. Porque de facto não é uma decisão leviana. Tu não acordas um dia de manhã a achar e a decidir naquele momento que o caminho é a separação, o divórcio. Eu costumo chamar de decisão iceberg, que é aquilo que está, a parte do iceberg, a ponta do iceberg que está acima da linha d'água, não é? É o momento em que tu verbalizas, em que tu vocalizas a coisa. Mas depois aquilo que as pessoas não veem é o rochedo gigante que está debaixo d'água, não é? E que é invisível aos olhos dos outros, que é todo o processo que tu tiveste que fazer interno, isto para quem toma a decisão, não Certo. é? De clarificar o que é que tu queres fazer e de conseguires passar a ação, porque aqui nós também temos timings diferentes, que é, uma coisa é tu perceberes e descobrires dentro de ti o que é que tu queres fazer, outra coisa é agires. Exato. E muitas vezes isto não é simultâneo, na verdade na maioria das vezes não é. Eu recebo muitas mulheres que me dizem, Marta, vêm muito culpadas, dizem, Marta, eu já tomei a decisão, mas eu não consigo agir, eu não consigo dar Falta o a parte passo. da ação. Tal e qual. Mas também temos que ser compassivas connosco. É duro, Rita. É duro, não é? Então, de facto, é preciso às vezes fazer aqui um trabalho, e esse trabalho às vezes requer tempo, entre a clarificação e depois a tomada de decisão. Portanto, não é de um dia para o outro. Há muitas mudanças internas e externas a acontecer. Claro. Tudo vai mudar, a verdade é essa. Muita coisa vai mudar, não é? E, portanto, temos que ser gentis também no sentido de, ok, uma coisa é eu tomar consciência do que eu quero. Outra coisa é eu ganhar as ferramentas ou adquirir as ferramentas necessárias para conseguir dar o passo. E isto às vezes requer aqui um hiato de tempo. Claro. E está ok. Exato, até porque muitas vezes o que se vê de fora não é o que se está a passar e portanto as pessoas dizem essas coisas que tu estavas agora a partilhar que mas tens a vida perfeita, eu estou mesmo a ver, mas ele é tão até ajuda tanto em casa, ajuda tanto, mas e o que é que porquê é que vais fazer isso, Sim. não é? Porque as pessoas não estão a ver o que é que está ali a acontecer, não é? Claro, não estão lá dentro. Não estão lá não é? dentro, Nem não estão é? dentro de ti. Sim, e isso nessa altura que a pessoa está indecisa ou que vai tomar decisão é a última coisa que, não é, que se precisa é de vozes a criarem mais dúvida. Sem dúvida, mas elas aparecem muito, Claro, não é? Elas vêm muito. E às vezes é preciso criar aqui uma barreira, não é? E ser muito seletivo. Eu acredito que nesta fase em que tu estás no processo em que já sabes o que queres e precisas de coragem para tomar a decisão, é preciso rodear-te daquilo que eu chamo de aldeia, não é? Que são as pessoas que de facto te vão acolher e te vão apoiar neste processo. Claro. Porque este é um processo tão duro que requer realmente um acolhimento, não é? Então, nós precisamos de pessoas que não estejam a julgar ou a tentar salvar-nos, porque as pessoas muitas vezes, na melhor das intenções, Estão a tentar salvar. estão a tentar salvar-nos, não é? Olha, mas não faças isto, olha, vai por aqui, olha, vai por ali. Claro. E às tantas eu acredito que nós temos que parar, é um bocadinho como uma passagem de nível, não é? Para, escuta e olha, não é? Sim. Parar e pensar, ok, o que é que me faz sentido a mim? Quais é que são as minhas necessidades neste momento? Certo. A quem é que eu tenho que pedir ajuda e pedir que tipo de ajuda, não é? E, portanto, isto às vezes requer um olhar externo sobre ti para te ajudar a tomar estas decisões, não é? Que é, ok, quais é que são as necessidades? É com os miúdos? São necessidades logísticas? É necessidade de teres alguém à distância de um telefonema para vomitares o que quiseres porque precisas? É alguém para ires caminhar e para espareceres? Claro. É alguém que te faça uma sopa? É alguém, entendes? É alguém que não te faça perguntas É alguém e que não te te dê faça só perguntas, silêncio, tal e sim. qual, e que te deixe chorar, sem nenhum tipo de crítica nem opinião, não é? Porque às vezes as opiniões são tóxicas neste caso. Claro. Então é preciso também identificares muito bem quais é que são as tuas necessidades e expressá-las. Pedi-las, mas pedi-las às pessoas certas. Claro. Pedi-las às pessoas certas. E foi aqui, e esta parte é muito interessante, portanto, foi a tua própria história, não é? O teu divórcio, que de algum modo te levou a ir pesquisar sobre estes temas para te ajudares a ti mesma, não é? Sem dúvida. Depois te conduziu àquilo que tu fazes hoje. Conta-me lá, como é que isso aconteceu? Onde é que tu foste pesquisar? Estavas a sentir mesmo que precisavas de ajuda? Olha, eu estava a precisar muito de ajuda, porque repare, era mãe de 3 filhos, não é? A decisão era minha, e de repente fiquei com os 3 miúdos muito pequeninos no meu tempo e no meu espaço, com algumas vozes, enfim, menos acolhedoras, não é? E portanto eu tinha muitas dúvidas. Entretanto, no meu caso, eu reapaixonei-me relativamente depressa, o que também não foi fácil, não é? Também não foi fácil. Portanto, era mais uma coisa para gerir. Era mais uma coisa para gerir, apaixonei-me por aquele que é hoje o meu atual marido. Entretanto, vivemos juntos, entretanto decidimos casar, entretanto tivemos um filho, portanto o meu quarto e o primeiro do Rui, e de repente eu tinha o caos instalado, não é? Porque eu tinha 3 filhos do meu primeiro casamento, um filho do meu atual casamento, vivia com o padrasto dos meus 3 filhos mais velhos e com o pai do meu filho mais novo. Tinha, às vezes, questões de comunicação desafiantes para gerir com o pai dos meus 3 filhos mais velhos. Portanto, às tantas eu pensei assim, eu preciso aprender coisas sobre isto.
eu tenho 1000 dúvidas, tenho 1000 questões, tenho medos, tenho uma família numerosa para gerir, tenho uma família recomposta para gerir. Então, se tu pensares, eu tinha o bolo todo em casa, não é? Claro, eu tinha as fatias do bolo todas em casa. É verdade. E, portanto, o que é que eu fiz primeiro? Fui fazer uma formação em mediação familiar, uma especialização em mediação familiar, e aí foi num momento muito crítico da minha vida, Rita, e eu acho também importante se calhar partilhar, porque sei que há muitas mães que se identificam com isto. O meu filho mais velho, que na altura tinha 16 anos, decidiu que queria ir viver um ano com o pai que estava a trabalhar na China, que é literalmente no outro lado do mundo. Uau. E queria passar pela experiência. E na altura eu lembro-me que aquilo me tirou completamente o chão, porque nós questionamos, não é? E achamos, o que é que estamos a fazer mal? Será que já não gosta de mim? Será que prefere estar com o pai do que comigo? Aquelas dúvidas que surgem, mais ou menos racionais, mas que surgem. E eu lembro que na altura tinha uma amiga, e tem, que é psicóloga, que é mediadora familiar, com quem eu pedi misericordiosamente, é a Ana Varão, que hoje em dia é a coordenadora da Red Apple, e pedi misericordiosamente para ela almoçar comigo, porque eu estava sem chão. De repente eu tinha um filho que ia para o outro lado do mundo, supostamente durante um ano, mas a verdade é que, Rita, é que eu não sabia quando é que ele ia voltar. E eu lembro-me que a Ana Varão na altura me disse que era um direito do Duarte, do meu filho, e que também era um direito do pai, não é? E de repente aquilo fez-me, sabes, chocou-me um bocadinho, mas fez-me sentido, foi como se tivesse aberto assim uma porta. E foi aí que eu decidi que queria fazer a formação em mediação familiar. Mediação familiar. Em mediação familiar. Portanto, a Ana já era mediadora, e eu pensei, ok, eu quero aprender isto para mim. Claro, para te ajudar. Eu quero ter respostas para mim. Uhum. Exatamente. Eu quero ter respostas. E, portanto, fui fazer essa pós-graduação, adorei, não é? Na altura já era assistente social, não é? Estava a trabalhar já há muitos anos como assistente social, adorei, mas entretanto as coisas não correram por aí, portanto eu continuei como assistente social e ganhei ali muitas ferramentas, mas para consumo interno, não é? Depois, um tempo mais tarde, pensei, ok, preciso de estudar parentalidade positiva, porque tenho 4 filhos, 3 num casamento, 1 de outro casamento, e portanto isto às vezes é caótico, preciso ter aqui algumas ferramentas na área da parentalidade. E portanto fui estudar parentalidade positiva. E de repente, eu acho que foi no final dessa formação que eu pensei assim, bem, eu tenho ferramentas na parentalidade, tenho ferramentas na mediação familiar, sou assistente social de base há 20 anos. Então se calhar se eu juntar estes diferentes saberes, talvez que eu possa ajudar outras mulheres que, como eu, também estão a atravessar uma separação, um divórcio e têm as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas ansiedades que eu também tenho. Que interessante. Então surgiu-te isso assim, não é? Foi depois assim, de começares sabes? o teu próprio processo. Sim, completamente. De autoajuda. Sim, portanto eu não fui estudar para pôr ao serviço das outras pessoas, eu fui estudar para me pôr ao serviço a mim própria, porque realmente estava muito perdida no meio disto tudo. E de repente pensei, espera, mas se eu estou a ter respostas, deixa-me pôr isto ao serviço, deixa-me partilhar isto com outras mulheres e com outras mães. E foi assim. Ok. Foi assim que a coisa surgiu, muito devagarinho. Muito claro, devagarinho. Naturalmente. Muito devagarinho. E depois como é que isso surge? Tu começas a ser contactada por algumas pessoas que precisam de ajuda nessas situações. Olha, eu entretanto já tinha um blog, porque quando eu arrumo completamente a escrever, não é? Arrumo as ideias a escrever, a falar em voz alta e a escrever, e portanto quando me separei, estava assim a entrar literalmente num admirável mundo novo, não é? Com tudo o que de maravilhoso e assustador isso possa ter, e portanto criei um blog, estávamos na altura do boom da blogosfera, não é? E portanto criei um blog que se chamava Dolce Far Niente, e quando começo a querer atender mulheres e a acompanhar mulheres nesta área, começo timidamente a escrever no blog sobre isso, não é? Que de repente começava a fazer esse trabalho e tal, e portanto eu tinha já assim uma pequenina comunidade de mulheres que me liam, não é? E que me seguiam, que se começaram a identificar, porque cada vez mais o meu tema era esse, era a separação, era o reencontrar o amor, era o ter um outro filho de um segundo casamento, portanto havia muitas mulheres que se identificavam com este meu percurso de vida, e portanto quando eu digo que estou disponível para atender, mas com muito medo, porque eu estava na câmara e portanto era assim uma coisa um bocadinho encapotada no início, não é? Então assim muito, muito timidamente começaram a surgir alguns contactos, Marta e tal, eu gostava de experimentar, e foi assim, presencialmente, na altura, na Red Apple, cá está, a Ana Varão cedia-me gentilmente uma sala para eu fazer assim umas sessões, mas era assim uma coisa muito... Eu lembro-me da Inês Nunes Pimentel que diz muito uma coisa que é começar sem estarmos prontas, ou começando achando que não estamos prontas. Sim. E comigo foi isto, sabes, Rita? Eu agora olho para trás e penso que se eu pensasse muito, eu não tinha tido coragem de começar. Porque na verdade eu estava ali, eu com a minha história. Claro que tinha alguns saberes, obviamente, mas eu estava ali com a minha história. Tu nunca sabes o que é que as mulheres
que vêm ter contigo, Vão te trazem, trazer, claro. não é? E às tantas eu pensava, tem que ser eu. Claro. Tem que ser eu com a minha história, com aquilo que aprendi e que vou pôr em comum, mas eu não sei o que é que aí vem. Claro, claro. E era Isso muito é assustador, foi um assustador, não é? reatravessar. Sim, claro Foi. que é, claro que é, sei bem o que estás a dizer. É muito assustador. É muito assustador. Então, no Sim. fundo, o que tu fazes, podemos dizer que é como se fosse um género de um coaching, uma mentoria, um acompanhamento Sim, de mulheres, portanto, tu Sim. dedicas-te ao público feminino, é isso? sim, é isso. Que está numa situação de divórcio ou pode começar antes? Pode começar antes. Portanto, no fundo, eu acompanho nas várias fases. Eu posso ajudar no processo de clarificação, não é? Ainda numa fase de pré-separação, em que a separação até pode não acontecer. Sabes que é muito curioso que eu tenho algumas mulheres que me procuram porque a relação está difícil, está desafiante, têm dúvidas, é difícil a comunicação entre o casal, enfim, ali por um conjunto de fatores e que, portanto, ponderam a possibilidade, ou já lhes veio à mente a possibilidade da separação, mas não têm a certeza. E, portanto, o meu trabalho também é de apoio à clarificação. E é engraçado porque já aconteceram algumas situações de mulheres que terminam o percurso e que não se separam, porque de facto perceberam que era uma crise, que era uma fase e que entretanto também ganharam algumas ferramentas para gerir o casamento e a relação e a comunicação de outra maneira. Exato. Isso também é muito bonito, não é? Porque eu trabalho o divórcio, mas eu acredito muito no amor, não é? Eu acredito muito no amor. Eu sou uma romântica inveterada e, portanto, isso também acontece. Claro que muitas vezes acontece perceberem que, de facto, a separação e o divórcio é o caminho e, portanto, depois eu faço o seguimento. Portanto, podem ser pessoas que estão em fase de pré-separação, pessoas que estão no tsunami, não é? No meio do tsunami, que é ali no momento em que se separaram e podem ter separado ontem ou vão separar-se amanhã, ok? Portanto, estamos mesmo ali a falar naquela fase do grande embate, não é? Ou também acompanho muitas mulheres que já estão numa fase de pós-separação ou de pós-divórcio, mas que ainda têm ali uns nós para desatar. Ou porque a comunicação com o ex-marido é difícil e há filhos em comum e, portanto, querem ganhar algumas ferramentas na área da comunicação. Esta coisa de educar filhos, quando já não há paixão e quando já não há amor e quando as casas, quando vivem em separado, também é muito desafiante, não é? E, portanto, também trabalho aqui muitas questões da coparentalidade e de como é que se negociam uma série de coisas. Mas depois é muito engraçado que tenho trabalhado muito a mulher e o resgate da mulher que tu és depois disto. Porque tu dizias no princípio muito bem, o divórcio é uma mudança, é uma mudança brutal. Uma mudança brutal. É um reatravessar brutal e, portanto, é impossível, e tu disseste isso na introdução, tu seres a mesma pessoa depois disto, não é? Então, no fundo, o meu trabalho também é ajudar cada mulher que me procura a reencontrar-se. Quais é que são os valores? Quais é que são os seus valores até na sua relação? Como é que é a sua relação consigo própria? Para depois definir como é que quer que seja a relação com o outro, não é? Quais é que são os padrões que se calhar vem repetindo no relacionamento e que se calhar não quer repetir mais, não é? Então, no fundo, há aqui um trabalho. Quais é que foram os limites que se calhar aquela mulher permitiu que fossem ultrapassados, ou pelo outro ou por si própria. Certo. Então, no fundo, aquilo que eu sinto, isto do trabalho também vai tendo aqui algumas mudanças, não é? E eu sinto que eu comecei muito só, que não é só, já é muito, mas pelas ferramentas da comunicação, da coparentalidade, e claro que faço isso muito, mas depois eu sinto que cada vez mais eu vou trabalhando, mulher é que tu escolhes ser diante deste desafio gigante. Quem a pessoa é, no fundo, Sim, não é? porque eu costumo dizer que há uma Marta AD e uma Marta DD, uma Marta antes do divórcio e uma Marta depois do divórcio. A minha vida mudou completamente, Rita. Claro que sim. Não é? Não só em termos profissionais, mas mudou. Claro, Acho que até fisicamente eu mudei, não é? Eu tenho amigas minhas que me conheciam antes e que agora olham para mim e a minha imagem está diferente, literalmente. Sim. Então houve mesmo uma mudança muito grande. Sim. E essa é a minha história, é isso que eu ponho em comum. É isso que tu trazes. Tu falaste aqui disseste aqui deste um tema interessante, que é no fundo o divórcio como um luto. Sim. E isso traz também a ideia de que tem que haver aqui um respeito por um momento, não é? Não é só tomar a decisão, não é? Menos bem ou melhor e seguir em frente. Não, há que fazer aqui um luto de algo Sem que dúvida, foi. sem dúvida. É uma perda, sabes? E eu acho que isso acontece quando alguém toma a decisão por ti, mas também acontece quando tu tomas a decisão, porque é um fecho de um ciclo. É sempre um fim de um ciclo, não é? E todos os fechos de ciclos doem, não é? É difícil, é duro e, portanto, realmente o divórcio é uma perda, é um luto e, portanto, há um conjunto de fases que tu segues, mesmo que tenhas mais ou menos consciência delas. São exatamente as mesmas fases que tu trabalhas no luto quando te morre alguém. Curiosamente são as mesmas fases, são exatamente as mesmas fases.
São quais, Marta? Consegues dar assim uma... Consigo, que são a negação, Uhum. a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Portanto, isto é exatamente o ciclo da perda, que obviamente que depois tem nuances diferentes na morte e no divórcio, é claro, mas todos nós passamos por isto de forma consciente ou de forma inconsciente. E trazer isto à consciência, por um lado valida, não é? Valida a tua dor, valida aquilo que tu estás a sentir. É, olha, essa tristeza profunda que estás a sentir faz parte do processo. Ou este momento de raiva que tu estás a sentir pelo outro, por ti própria, pela vida, faz parte do processo. Então, só ganhares consciência disto e teres alguém a validar isto, é já um momento é já um insight brutal. Claro. Depois, ajudar-te a localizar neste teu caminho. Eu tenho muitas mulheres que dizem, Marta, mas eu já me separei há 2 anos e continuo profundamente triste. Sim. E faz parte. Aliás, estudos dizem, obviamente que nós sabemos que os estudos valem o que valem, mas estudos dizem que é mais ou menos uma média de 2 anos o luto, o divórcio. Ok, uau. E as pessoas acham que é muito mais rápido e querem fazer bypass à coisa, não é? Bypass à tristeza, bypass à raiva, bypass a... E não, é preciso que tu vivas cada uma destas fases para fechares o ciclo que é a aceitação. E o que é a aceitação? É o momento em que tu consegues olhar para a tua história, honrar a tua história, não é? Pensar, ok, aquilo teve momentos muito difíceis, mas também de certeza que teve momentos bons, mais que não seja, trouxe muitas aprendizagens, mesmo naqueles relacionamentos profundamente tóxicos, não é? Há sempre qualquer coisa, há aprendizagens que tu retiras, então eu vou honrar isso, porque só honrando a minha história é que eu estou capaz de avançar. Agora, isto é um caminho e tu tens que te apaziguar com esse caminho. Pois. E não vale a pena tentar fintar, sabes? Às vezes nós tentamos fintar a dor, não é? Sim, claro. E tentamos fintar o processo de luto. Mas isto é mesmo um luto. E eu acredito que é tão importante para quem passa por um divórcio saber que isto é um circuito, uma jornada e um luto, mas também, e se calhar também este podcast é importante para isso, sensibilizar as pessoas à volta de que isto é um luto, não é? Até para tu poderes apoiar a tua amiga, a tua irmã, a tua mãe, quem quer que seja. Não é? As pessoas tentam muito ajudar e dizer, mas já devias ter passado por isso, então mas isso já foi há um tempo, já devias estar noutra fase. Sim. Calma. Sabes que essa parte da ajuda é um tema muito interessante porque ele aplica-se a imensa coisa. Aplica-se, temos o divórcio, agora tenho também, por exemplo, o meu irmão acabou de ter um bebê, aplica-se ao tema da maternidade. Quando tu vais mudar de vida profissionalmente, então há sempre alguém que aparece a dizer-te qualquer coisa. Não é? E normalmente há pessoas que até dizem coisas contraditórias, umas dizem umas coisas, outras dizem outras. É assim, realmente não é fácil, não é? Então essa coisa da pessoa se centrar e, meu Deus, quem é que eu ouço agora, não é? E então isto para trazer o quê? Eu acho que é muito importante, de facto, nós quando sentimos que estamos meio perdidos, qualquer que seja o tema, sim. ter alguém que nos ajude, que às vezes de uma forma até que não é aquela que nós estávamos a pensar, é porque às vezes ajuda, é mesmo só alguém que esteja calado contigo. Eu volto a dizer isto, acho que já referi há bocado, porque é mesmo importante, às vezes alguém que só te vai dar um abraço, às vezes ser amigo e ajudar, é só tu estares a acolher o silêncio daquela pessoa. Sim, a dar um colo. Dar um colo, quer dizer, caminhar. Não tens que estar sempre a dar conselhos. E agora há muito isto. Eu acho que agora há muito isto, porque agora, então nas redes sociais a pessoa abre isto. Enfim, já não se aguenta. Toda a gente tem coisas para dizer. E está certo, mas em certas fases nós não precisamos de mais um conselho. Às vezes não precisamos de mais um conselho, precisamos é de menos conselhos, de limpar espaço, manter a mente limpa não é? E de facto ter realmente esse espaço. E depois, isso é que eu acho importante, é ter ajuda de alguém que nos siga num processo, não é? Que nos siga num processo contínuo, não é? De algum tempo. Sem dúvida. Tempo que acompanha essas fases todas que tu referiste, não é? Que sabe que essas fases vão aparecer. Então é muito o que é que surge em cada uma delas e dar esta sustentação, não é? Sim. Porque de facto eu acho que nós acabamos por normalizar um bocadinho o divórcio no sentido de, ok, é uma coisa normal e portanto é fácil passar. Consegues fazê-lo sozinha ou consegues fazer... E muitas vezes isso não acontece porque é uma crise profunda interna, não é? Uma crise interna. Claro. E portanto este acompanhamento e às vezes este acompanhamento profissional é importante para te situar nas fases e para te ajudar a desbloquear e a perceber o que é que tu queres fazer e o que é que tu queres ser dali para a frente. Porque tu vais ser de certeza outra coisa diferente. Claro, a tua vida vai mudar para todo o sempre. A tua vida vai mudar para todo o sempre. Não tinha como não ter este tema aqui num podcast sobre mudança. E olha, outro dia ouvi alguém que comentava, uma pessoa de mais idade comentava, as pessoas hoje divorciam-se com imensa facilidade. E eu pensei, será? Eu não sinto nada assim que as pessoas se divorciem com muita facilidade. Acho que é sempre difícil, não é? Sim, é sempre difícil. Se calhar difícil. São vozes mais antigas, de um tempo em que
não nos poderíamos divorciar mesmo, não é? Exatamente. E não estamos a falar de há tanto tempo quanto isso, não é? Nós, de repente, sobretudo em Portugal, não é? Sobretudo em Portugal, exatamente. Não, era o que dizíamos há bocadinho, não é? Eu acho que só quem não atravessou um divórcio é que acha que é uma decisão leviana. Não é. Não é. Porque isto é um processo tão duro internamente, há tanta coisa a acontecer cá dentro, mas isso também provoca tantas transformações e tantas mudanças cá fora, que ninguém faz isto de ânimo leve. Claro. Portanto, efetivamente, eu acredito, quer da minha experiência pessoal, quer das mulheres que trabalham comigo, que é sempre um processo, para umas é mais rápido do que para outras, obviamente, cada caso é um caso, Sim. mas é sempre um processo pensado, mastigado, digerido, não é? Melhor ou pior, não é? Depois depende do mergulho que tu fizeres e do trabalho de casa que fazes ou não, não é? Exato. Mas é sempre qualquer coisa que vem das entranhas, não é um caminho leviano. Claro, é sempre não é um caminho sofrido, leviano. não é? Sim, é sempre doloroso, Sim. é sempre muito desafiante, sim. Sim. E fala-me agora um bocadinho desta questão dos filhos, que é um tema que vem de antigamente e que continua e que não tem como não estar presente, não é? Porque faz muita diferença um divórcio sem filhos e um divórcio com filhos, não é? É um peso totalmente diferente. Ainda há muito aquela ideia, isto é uma pergunta porque eu não estou assim tão por dentro deste tema, ainda há muito aquela ideia de que é preferível ficarmos juntos por causa dos filhos? Ou mesmo que não seja uma coisa que tu verbalizas muito, é uma coisa que é uma crença limitadora que tu tens dentro de ti. Há uma programação nossa, das mães e também dos pais, não é? De que os filhos estão sempre melhor com os pais juntos. E eu já não acredito nisto, não é? Eu acredito que os filhos querem os pais juntos, mas às vezes precisam dos pais separados. Porquê? Porque eu acredito por experiência de mãe e de filha, não é? De mãe que se divorciou com 3 filhos pequenos e de filha, pais divorciados, que às vezes o casamento dos pais é muito dramático para os filhos, não é? Eu acho que isto depende do casamento até. e pode ser muito traumatizante. Aliás, aquilo que eu costumo sempre dizer é que o que traumatiza os filhos não é o divórcio, é o conflito parental, ponto final, parágrafo. Sim. E o conflito parental nós sabemos que existe em muitos casamentos, Claro. não é? Portanto, eu acredito que o divórcio tem tanto impacto dependendo daquilo que tu fizeres com ele e da maneira como tu olhares para ele. Então daí ser necessário trabalhar os pais neste sentido, de como é que vão gerir o divórcio, não é? Agora, não é o divórcio per si. Claro. É claro que se tu me perguntares assim, Marta, tu gostavas de ter mantido os teus pais juntos? Gostava, mas num contexto de casamento completamente diferente. Exato. Essa é que é a grande questão, não é? Portanto, os filhos precisam pais felizes, Rita, sabes? Aquilo que eu tenho sentido cada vez mais é que os filhos precisam de pais felizes. Eu olho para os meus 3 filhos mais velhos hoje em dia e vamos lá ver, e eu tenho a certeza que o divórcio dos pais deles foi difícil, não é? Não tenho uma dúvida sobre isso, mas eu sei que eles hoje olham para mim feliz e isso tem impacto muito positivo neles, e olham para o pai feliz e isso tem impacto muito positivo neles. E tenho a certeza que se calhar se nós tivéssemos continuado juntos infelizes, isso teria um impacto negativo. Claro. Então é preciso pôr aqui as coisas num prato da balança, não é? Que é, o casamento não é sempre a melhor opção, depende do casamento. Não é? Então é preciso começar a desprogramar isto, porque eu recebo muitas mães e mulheres jovens, não é? Que ainda têm muito esta coisa de eu tenho muito medo de me separar pelos meus filhos e pelo impacto que isto vai ter. Pois, ainda há muito. Mas depois estão profundamente infelizes, estão profundamente tristes, estão profundamente frustradas, não têm vontade de acordar de manhã. E então eu pergunto, ok, que impacto é que isso depois também tem? Claro. E que exemplo é que no fundo é? vai ser para... E que referência é que tu queres dar aos teus filhos de relação? Sim, certo. Sabes? É que eu sinto que também é isso mesmo. Eu sinto que é muito isso, que é, eu quero que os meus filhos percebam que no momento em que eu estou infeliz, e mais uma vez não é uma decisão leviana, é uma decisão pensada, mas no momento em que eu estou infeliz, eu autorizo-me a escolher outra coisa. Claro. Não é? Eu não acredito que as relações são prisões, eu acredito que as relações são espaços de liberdade. E dar este exemplo aos miúdos, eu acho, e até me estou a arrepiar a dizer isto, eu acho que é o melhor exemplo que tu podes dar. Claro. É assim, se tu estás bem na relação e se há desafios, porque não há relações perfeitas, ok, então luta por isso. Agora, se estás esgotado, autoriza-te a mudar. Autoriza-te a mudar. Claro. É um exemplo até de empoderamento, não é? Isso. De verdade. Isso, de verdade. E muito importante, e tive aqui há pouco tempo uma convidada que estava a passar por uma situação dessas, até de mãe para filha, não é? De mãe para filha, de sem modo dúvida. a talvez de uma vez todas começarmos a quebrar mudar. a crença. Exatamente. Isso mesmo. Eu tenho 3 filhos rapazes e tenho uma filha rapariga. Sim. E acho que cada um deles integrou isto de maneira diferente, não é? Mas acho que todos eles
todos eles, os três, porque o Vicente é de uma outra relação, mas todos eles integraram dentro deles que quando não estão felizes, ou eu quero acreditar que sim, pelo menos, e 2 já são maiores de idade, não é? Eu quero acreditar que se não estiverem felizes, é legítimo fazer a mudança. Certo. É legítimo fazer a mudança. Se é uma mudança fácil, não. Se traz consequências, traz. Se traz responsabilidade e autorresponsabilidade, traz. Não é culpa. Claro que traz culpa, mas depois tu vais ter que ressignificar essa cena da culpa. Claro, essa diferença tu vais ter que transformar entre culpa em responsabilidade, porque culpa coloca-te num lugar de vitimização, não é? E de não teres o leme da tua vida. Responsabilidade coloca-te num lugar de ação e de, ok, eu sou responsável por isto. Eu posso fazer as minhas escolhas, eu posso tomar as minhas decisões. É muito diferente. Às vezes basta começar por substituir a palavra. Exatamente, é? E eu acredito muito no poder das palavras. Eu também. E esta é válida para imensa coisa, não só para estes casos, mas para imensa coisa, não é? Substituir experimenta e substituir é isso mesmo. culpa por responsabilidade. É isso mesmo. Muda completamente o lugar em que tu estás. Muda mesmo, é? Muda mesmo. Olha, há aqui uma altura também muito interessante que tu falaste comigo quando falámos um bocadinho sobre este podcast, que foi a altura da pandemia, não é? Porque a pandemia e este lockdown, isto veio trazer aqui um momento muito particular ao ser humano, não é? Que ficou confinado dentro de casa imenso tempo com a sua mulher ou com o seu marido, não é? E isso trouxe aí imensa coisa. Não é? Completamente. Para ti foi... Aliás, aí foi o boom deste meu trabalho. Porque antes da pandemia eu já atendia presencialmente, mas era assim uma coisa mais a conta-gotas. E de repente, e sabes que isto também tem que ver com um reatravessar engraçado que vou partilhar contigo, que eu na altura, antes da pandemia, tinha pedido uma licença sem vencimento na Câmara, porque dava formação na área da comunicação. Okay. E como já estava um bocadinho cansada do trabalho como assistente social, então propus isso na Câmara e aceitaram. E portanto eu em janeiro de 2020 reatravesso novamente, para ser formadora. Acontece que tudo fecha em março. Uau! E, mesmo assim, timing... Repara, um timing completamente imperfeito. Imperfeito, e ponho aqui o imperfeito entre aspas, porque eu acho que tudo é perfeito. Né? Isto tudo tem certo. Tudo está certo. Está na hora. Exatamente. E então, eu que estava a dar formação em empresas, in loco, não é? Nas empresas, de repente, as empresas fecharam, a malta foi para casa, e eu pensei, o que eu estou a fazer à minha vida? E na altura eu já dava assim umas sessões, mas uma coisa assim muito incipiente. E de repente, isto é o universo, não é? De repente, eu começo a ser contactada por imensas mulheres que estavam confinadas com as famílias em casa, com os maridos, com os filhos, e que a coisa de repente foi assim uma lupa sobre as fragilidades que a relação já tinha, mas que com as distrações do dia-a-dia tu vais deixando andar, não é? E com o simples facto de estar cada um a trabalhar exatamente, cada um para o seu lado, o dia inteiro, encontram-se à noite e veem uma série e tal e qual. Portanto, há muita distração, não é? Mas o confinamento obrigou a tu olhares para a tua relação com frontalidade e com coragem e pensares, eu se calhar não consigo mais estar aqui, ou se calhar isto está a funcionar francamente mal. E portanto foi nessa altura da pandemia que eu às tantas percebo que se calhar a minha via não era a formação, não é? Mas que havia outra coisa que me estava a chegar e que me apaixonava muito. E portanto o boom do trabalho foi mesmo na pandemia. Portanto, eu tinha muitas mulheres que estavam 24 sobre 24 horas com os maridos, não é? E que entretanto começaram a perceber ou por elas, ou por eles, que as coisas estavam a falir. É incrível isso, não é? Como é que realmente esta pandemia trouxe mesmo muita coisa e essa é uma delas. Parece que houve pessoas que começaram a conhecer a pessoa com quem viviam. Exatamente. Isso é inacreditável, e a conhecer-se a elas. E a conhecer-se a elas. Não é? E de repente às tantas a perceber que se calhar a coisa não batia, não é? Não coincidia. Mas houve imensa gente. Foi a contactar-se. A contactar, muita. Uau, muita mesmo. Deve ter dado em muito divórcio, imagino. Deu em muito divórcio, pelo menos do que me chegou. Claro, imagino. mas sim, deu em muito divórcio, sim. Yeah. Olha, e é nesta altura que tu escreves aqui um livro que eu acho delicioso, o título, não é? Que é Divórcio Positivo, Guia de Sobrevivência para lidar com o fim de uma relação. Sim. É isto mesmo, não é? É isso mesmo. O que é que tu falas no teu livro? Mesmo. Olha, no meu livro, sabes que eu já tinha tido o contacto da manuscrita há um tempo, quando ainda escrevia no blog e comecei a escrever sobre estes temas. Mas, na altura, ainda não trabalhava o tema, era só a minha história. E eu tive muita dificuldade em escrever o livro. Houve ali, aí 2 anos que eu estive ali a marinar. Sabes quando tu estás a engonhar, literalmente? Sei, perfeitamente. Estou a engonhar há mais do que isso. Estou a engonhar um livro há muito mais do que isso. Exato, então percebes-me. Sim. Percebes que eu pensava, meu Deus, o meu sonho sempre foi escrever um livro e agora que tenho a proposta da manuscrito, não sai nada. Yeah. E às tantas eu percebi porquê. Porque o meu livro, claro que o mote do livro é a minha história, não é? O mote do livro é a minha história. Aliás, o meu trabalho, o mote é a minha história.
mas eu achava que o livro era muito redutor se só tivesse a minha história. E portanto eu depois mais tarde comecei a perceber, e nada é por acaso, e com a pandemia o negócio cresce, não é? Exato. Que eu comecei a perceber que eu queria que o livro começasse pela minha história, mas que depois já trouxesse aquilo que era o meu olhar relativamente a outras mulheres que eu atendia, e portanto aqui uma visão um bocadinho mais ampla, não só centrada em mim, Não só na não tua é? história, claro, Mas centrada nas histórias das mulheres que eu acompanhava. E portanto, quando isto começa a crescer, aí eu sento-me ao computador, portanto, na pandemia, em 2020, não é? Eu sento-me ao computador e penso assim, ok, agora eu já me sinto preparada para escrever isto, porque agora não é só o meu olhar, o meu único olhar, é o olhar que eu já tenho sobre tantas mulheres que eu estou a acompanhar e que estão a viver isto. E que têm outras perspectivas diferentes de mim, porque Claro. repare, eu tinha a visão da mulher que tomou a decisão. Mas eu também sou procurada por muitas mulheres que são confrontadas com a decisão. Claro, que E que põe estão de tudo num coração lugar partido. totalmente E diferente. que estão num lugar completamente diferente, não é? E portanto eu depois percebi porque é que eu ainda não tinha conseguido desenliar o livro. É porque me estava a faltar aqui outras perspectivas. Portanto, o livro também fala sobre isto. Fala, no fundo, ele tem uma série de perguntas, que são assim as perguntas-chave que normalmente nós temos, muitas que tu já colocaste, não é? Que é de que forma é que, como é que nós podemos tomar a decisão quando somos filhos, como é que quando temos filhos, como é que nós podemos educar em duas casas, como é que... Claro, conselhos práticos tal também. e qual. E, portanto, obviamente que eu dou a minha perspectiva enquanto mãe, enquanto mulher, mas também já trago enriquecido com aquilo que foi depois a experiência que eu fui tendo do trabalho com outras mulheres. E, portanto, foi aí que eu consegui escrevê-lo. E foi lançado em agosto de 2020. Portanto, foi mesmo ali em plena... Foi mesmo. Em plena É pandemia. um bebé da pandemia. Exato. Olha, nunca tinha visto dessa perspectiva, mas é isso mesmo. Que bom, que bom. É isso Olha, é mesmo, muito foi bom muito porque deves bom. conseguir chegar a muita gente, não é? E Sim. realmente é um tema que as pessoas precisam muito de ajuda. Agora, tu própria estás também num outro reatravessar, não é? Estamos sempre, não é, Marta? Eu acho que nós estamos sempre, sim. Portanto, como eu te disse há pouco, o meu pai partiu há 5 meses, não é? Depois de uma doença com cancro no pulmão e, portanto, foi... Eu acho que até mais do que a partida, aquilo que foi duro foi a Claro. doença, foi o cuidar dele, foi tudo o que isso implica. E, portanto, eu neste momento sinto, não é? Não sei ainda muito bem que direção tomar, mas sinto que estou num novo reatravessar. Eu sinto que o meu trabalho é este, o meu trabalho é com mulheres, o mote é o divórcio, mas cada vez mais eu sinto que eu acho que posso contribuir nesta reconexão da mulher com ela própria por via de uma crise. Por via de qualquer coisa que a abale, ok? Até agora tem sido o divórcio, provavelmente vai ser também, mas cada vez mais eu vou dando importância mais do que à comunicação, mais do que à coparentalidade. Claro que isso vem ali, claro que essas ferramentas têm que vir ali. Eu tenho muitas mulheres que têm questões muito práticas. Marta, como é que eu consigo comunicar com o pai dos meus filhos? Marta, como é que é mais fácil fazer as transições de cada vez que eles mudam de casa? Marta, portanto, há estas questões muito práticas, mas o que eu gosto realmente de trabalhar é depois quem é que tu escolhes ser depois disto tudo, ou quem é que tu és depois disto Claro. tudo. Ainda ontem eu falava com uma cliente que me dizia, Marta, eu olho-me ao espelho neste momento e eu já não me reconheço. Eu acho que foram tantas cedências na relação, e cedências que muitas vezes nem são imposição do outro. Sim. Às vezes nós vamos nos deixando ceder porque queremos que a relação funcione, porque enfim, por um conjunto de fatores, não é? Porque estamos condicionados, não é? E no meio disto tudo, nós perdemos um bocadinho de nós. E eu senti isso comigo, não é? Eu lembro-me, eu fiz psicoterapia na altura para atravessar o meu próprio divórcio, e lembro-me que a Jacqueline, a minha psicoterapeuta, me perguntou uma vez, Marta, o que é que a Marta gosta de fazer? Eu já disse isto outras vezes. E eu tinha 37 anos, era mãe de 3 filhos, e comecei a chorar porque eu já não me lembrava do que eu gostava de fazer. Pois. E se eu te disser que isto não tem nada a ver com o pai dos meus filhos, não foi ele que me disse, olha, faz isto ou faz aquilo de todo, mas fui eu. Para agradar, para encaixar, Para corresponder, para corresponder. a algo que se calhar há coisas que até só estão na minha cabeça, não é? Mas Mas a verdade é que nós vamos fazendo este movimento. Então, depois disto, quer tenhas sido tu a tomar a decisão, ou confrontar-se com a decisão, quem é que tu és no meio disto? E cada vez mais eu sinto que o que me dá verdadeiro gozo, Rita, é esta redescoberta. É quase como seres uma doula, sabes? É quase um parto, não é? Aquilo que eu sinto, o trabalho que eu tenho feito com muitas mulheres, principalmente aquelas que eu faço trabalho continuado, e há muitas que faço, há algumas que são sessões avulsas, mas há outras que eu faço, e muitas delas, a maioria, que faço trabalho continuado. É que de repente elas parem-se. Sim. Não é? A mulher que começou o processo não é a mulher que terminou o processo. Há aqui mesmo um parto, há um canal de parto. E tu ajudas esse processo a acontecer, Sim. o que é maravilhoso. Então eu sinto que
cada vez mais o meu caminho é esse. Claro. Agora, as ferramentas que eu vou utilizar, aquilo ainda não te sei dizer, não é? Claro. Ainda estou nesse... Vais ficar à espera que a vida te conduza Sim, para onde é. sim. Até porque é isso, o divórcio, a perca, enfim, são motes de crises. Pode haver tantas outras, não é? Que no fundo são elas que nos fazem saltar para outro patamar, não é? Se não Sim. houvessem crises, quaisquer que fossem, nós se calhar ficávamos sempre ali no mesmo lugar e portanto também a vida vai-nos trazendo Sem assim dúvida, estes sem abanões. dúvida. Eu gosto muito também da Dina Fonseca, do projeto Corpo Medicina, e ela tem uma frase que eu adoro que é: pode ser suave. E eu concordo com ela, pode ser suave. Ainda que na dor, tu dês profundos saltos quânticos. Ou podes dar profundos saltos quânticos, não é? Também, mais uma vez, é uma escolha. Tu podes afundar na dor ou podes pensar, ok, eu preciso sair daqui. Eu preciso renascer disto, eu preciso chorar isto, a luto que nós falávamos. Chorar, preciso ficar zangada, preciso viver as emoções, viver as chegam, emoções todas, que sejam. mas depois eu preciso sair disto. Claro. E, portanto, isso E pode é dar aqui... normalmente aí que acontece a alquimia, não é? Quando saímos outros, é isso que estás a dizer, renascidos, não é? Renascidos. Sim, é isso mesmo. Normalmente sem um abanão ninguém se põe a renascer. Tal o parto é uma coisa, não é? Dolorosa, portanto ninguém se mete nisso assim. E sabes que eu preciso um bocadinho do abanão. Eu sinto que às vezes preciso um bocadinho do abanão. Mas eu acho que a vida encarrega-se de nos dar, mesmo que a gente não vá lá. Exato. Uns que nós percebemos mais do que outros. Exato. Mas sim, às vezes precisamos de uns empurrões mesmo. Claro, tão bom, Marta. Olha, estou a adorar esta conversa. Já estamos aqui agora a caminhar aqui para a nossa parte final e gosto sempre aqui de terminar com os convidados perguntando um conselho, uma frase, uma dica para pessoas que estejam, sabes, assim de algum modo, vamos num processo de mudança, que pode ser relacionado com o divórcio ou não, mas que estejam assim numa fase em que precisam assim de ouvir qualquer coisa que os inspire. Olha, eu acho que isto cola exatamente com o que nós estávamos a dizer agora, que é, eu tenho a certeza absoluta, é uma crença que eu tenho a certeza, é a minha verdade, todos os momentos mais dolorosos que tu atravessas vão sempre culminar em qualquer coisa de profundamente transformador e em qualquer coisa que te direciona no sentido que tu precisas de ir. E eu digo isto como alguém que trabalha ao divórcio, como alguém que está a viver um luto agora pela partida do pai, e portanto eu vivo essa dor, mas eu tenho a certeza absoluta de que lá à frente vai chegar qualquer coisa que me vai melhorar, ok? E portanto aquilo que eu quero dizer a quem nos está a ouvir que está a atravessar agora uma crise, qualquer que ela seja, a partida de alguém, a doença de alguém, o divórcio, um desemprego, o que for, que por mais duro que possa estar a ser agora, há sempre realmente uma luz ao fundo do túnel. Agora, às vezes é preciso pedir ajuda, ok? Porque muitas vezes nós mulheres, esta coisa da mulher guerreira, não é? Temos de ter algum cuidado com isto, que é, nós achamos que temos que fazer tudo sozinhas, que se calhar pedir ajuda é sinal de fraqueza. E que conseguimos fazer tudo sozinhas. E que conseguimos dar conta, não é? Então a ideia é, ok, o túnel, a luz ao fundo do túnel está lá, mas precisas pedir ajuda. Precisas perceber quando é que tens que pedir ajuda, mas está lá, está sempre lá. Maravilhoso. Olha, diz-nos lá as pessoas que precisam de pedir a tua ajuda ou que podem beneficiar com a tua ajuda, não é? Com tudo isto que tu lhes dás. Como é que podem, para além do teu livro, que deve estar disponível em todas as livrarias, lugar, como é que podem encontrar-te nas redes, sites? Olha, Marta Moncacha, é assim, no Instagram, eu sou muito ativa no Instagram e ponho muitos posts, muitas coisas relacionadas com o divórcio e com a mudança. Então é Marta Moncacha. Depois também tenho um site, eu sou sempre péssima, acho que é www.divorciopositivo.pt e também tenho um grupo de Facebook privado que se chama Divórcio Positivo, em que também as pessoas vão lá colocar questões, em que eu dou feedback. Coisas mais podem práticas. ver coisas mais práticas. Perfeito. Nós também vamos marcar aqui no podcast tudo para as pessoas encontrarem. Marta, muito obrigada aqui pela tua história, pelas tuas partilhas. Tenho a certeza que este vai ser um episódio mesmo muito útil para muita gente. Muito obrigada pelo Rita, teu trabalho. Pela oportunidade. Obrigada de coração. Obrigada. Então, obrigada a todos por terem estado aí e continuarem a acompanhar aqui o nosso podcast de Reatravessar. Vou-vos pedir, caso ainda não tenham feito, que subscrevam o canal pelo qual estão a ouvir o podcast, que subscrevam sobretudo o meu canal do YouTube, para podermos continuar a fazer o podcast crescer, chegar a mais pessoas e eu poder continuar a trazer este Reatravessar até vocês. Obrigada, um grande beijinho e até para a semana.